Mesmo a começar. Perdoem-me, vai ser sem. Boa tarde a todas, a todos. Realizámos hoje mais uma reunião do Conselho de Ministros, várias decisões. A primeira que queria destacar é a prossecução do nosso combate à burocracia. Sabem como desde o primeiro dia temos, em especial no que é investimento público e privado, mas investimento público no PRR, tomado várias medidas para acelerar a execução dos fundos, a execução do investimento. Há em Portugal hoje demasiado investimento atrasado e parado à espera de decisões de licenciamento ou decisões de contratação. Hoje, a medida que tomámos foi aprovar um decreto-lei que permite a dispensa da fase de revisão do projeto de execução na fase da contratação. Isto é um processo que, não sendo dispensado, se aplica a investimentos de mais de 400 mil euros e que obriga a uma nova contratação de uma entidade terceira, tempo de interação, muito mais tempo de burocracia, que em vários casos leva a que os projetos e as empreitadas de obras públicas se atrasem para além do prazo previsto inicialmente e podem colocar em causa os fundos europeus. Ora, nós não podemos assistir, por muito importantes, e são importantes todas as regras de contratação pública, para que nós tenhamos um processo de decisão íntegro, concorrencial, transparente. Nós não podemos assistir que a forma como as regras são aplicadas acaba por ter como consequência a perda de fundos europeus, um atraso fatal, muitas vezes, em processos de investimento público. E é por causa disso que nós, desde o início da legislatura, temos tomado várias medidas. Lembram-se, seguramente, também para projetos com fundos europeus e PRR, a dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas, a possibilidade do levantamento da suspensão de eficácia nas providências cautelares, ou o termo de responsabilidade emitido pelos municípios para acelerar o investimento em habitação pública, ou o reforço de recursos humanos nas agências do PRR. Este é um caminho que nós vamos percorrer permanentemente. Se quisermos, com uma soma de passos, sempre com este fito, é preciso reduzir a burocracia que está a atrasar o investimento público e privado em Portugal. E é preciso fazê-lo com medidas concretas, obviamente, para além do ímpeto de governação e de gestão. Hoje é este decreto-lei que permite a dispensa desta fase, que muitas vezes significa muitos meses de atraso na contratação pública. Depois, um diploma que aprova uma atualização do sistema de avaliação de desempenho dos guardas prisionais. Isto é uma medida que é tomada num quadro, como sabem, de um diálogo, que tem continuado. Teve como momento muito importante também para os guardas prisionais o aumento do suplemento, no caso deles o suplemento de serviço, com o tal aumento de 300 euros, logo 200 já em 2024, 50 em cada um dos dois próximos anos. E agora, como acordado com os representantes destes guardas prisionais, uma mudança no sistema de avaliação de desempenho, com a eliminação de barreiras ao progresso, mas preservando sempre as pontuações já obtidas. Depois, uma proposta de lei que transpõe uma diretiva europeia que regula matérias de tributação de IVA. Eu destacaria a tributação dos serviços de streaming. Peço desculpa pelo anglicismo. Basicamente, o que fica clarificado é que a tributação destes serviços é feita no local de consumo. Um outro diploma que regula a contratação de equipamentos médicos e a instalação de equipamentos médicos pesados, incluindo para exames radiológicos. No fundo, aqui o objetivo é que a rede seja definida e desenvolvida com articulação entre os vários setores. Isto implica que, havendo várias ULS com autonomia, o caso destes equipamentos médicos pesados, a sua instalação e entrada em funcionamento dependa de uma aprovação prévia centralizada, e no caso dos equipamentos desenvolvidos por operadores privados e do setor social, esteja sujeito a notificação prévia das autoridades centrais de saúde. Finalmente, um decreto-lei que previne acidentes na ferrovia. Não é muito conhecido, mas Portugal tem o segundo pior desempenho ao nível do número, por
quilómetro de ferrovia de acidentes que ocorrem. Tem, aliás, um desempenho cerca de 7 vezes pior que a primeira metade dos países europeus. O que nós fazemos, no fundo, hoje é reforçar as medidas de contraordenação para os maquinistas deste transporte ferroviário e criando uma proibição de condução sob o efeito de álcool. Estando Portugal numa das piores situações em termos de nível de acidentes, tem do quadro contraordenacional mais leve e mais baixo da Europa, o que é um contrassenso, um paradoxo que não faz sentido. E, portanto, hoje foram estas medidas, para além de um conjunto de aprovações de despesa, que depois constarão do comunicado, que hoje aprovámos. E, portanto, fico agora à vossa disposição para questões, começando pela agência Lusa. Sara, se faz favor. Pela situação no INEM, hoje soubemos que houve, além das falhas recentes, houve falhas no sistema informático. Se o Governo está em condições de garantir que isso não afetou ainda mais os doentes. E queria lhe perguntar sobre um alerta que veio a partir do Equador, do Presidente da República, que diz que devem ser apuradas eventuais responsabilidades administrativas e políticas, doa a quem doer. O Governo sente uma pressão adicional para alguma demissão neste setor? Agora, NAU, CMTV. Boa tarde. Eu queria perguntar, depois do alerta do Conselho das Finanças Públicas, de que os especialistas dizem que os pensionistas podem perder poder de compra, saber se há abertura na especialidade para aprovar aumentos ao nível das pensões. Muito bem. Começando com as perguntas sobre o INEM. A primeira tem a ver, é relativa ao problema no sistema informático. É uma situação, que está resolvida. 2, que se deveu, sabemos agora, desde há minutos, que se relaciona com uma máquina, se quisermos para simplificar, uma peça de rede mais antiga que gerou problemas e que, por medidas de desenho do sistema, pôs em quarentena uma série de servidores e fez parar uma parte do sistema informático. Não há sinal de ciberataque. Mas o mais importante a dizer aos portugueses, uma vez que se trata de um sistema de emergência médica absolutamente crítico para a saúde e a segurança e a percepção de segurança e tranquilidade dos portugueses, que, não só a situação ficou resolvida, como, segundo nos foi reportado pelo INEM, não houve perturbação do atendimento, não houve perturbação da triagem, não houve problemas com o acionamento dos meios de emergência. Portanto, foi uma situação resultante de um desinvestimento, ou uma falta de investimento passada, que teve, neste caso, complicações operacionais que, dada a resposta muito rápida de reforço de meios no CODU, com basicamente a mobilização de toda a gente que era possível para assegurar o atendimento, permitiu que não existisse nem perturbação do atendimento, nem na triagem, nem no acionamento dos meios de emergência, tanto quanto nos foi dado saber pelo INEM. Este problema informático, como já disse, se deve a uma máquina que deveria ter sido e poderia ter sido, se os planos de investimento e promessas de investimento passadas tivessem sido executadas, poderia talvez ser menorizado. É importante saber porque é que, no final de 2023, o INEM tinha se quisermos, liquidez colocada no IGCP em dívida pública, pelo menos 48 milhões de euros de receitas que não foram gastas, de investimento e despesa, e neste caso importante para o futuro e para os meios, que podiam ter, investimento que podia ter sido feito, e 48 milhões de euros de receitas que ficaram em disponibilidades aplicadas no IGCP, quando hoje poderíamos ter já os 300 veículos de emergência médica que este governo decidiu adquirir. Poderíamos ter provavelmente tratado da aquisição dos serviços de helicópteros que este governo
decidiu, conseguindo, na modalidade que o fez, poupar aos contribuintes através de um redesenho do processo de contratação, poderíamos ter provavelmente já reforçado os meios humanos, como este governo já decidiu, com a primeira contratação de 200 técnicos de emergência pré-hospitalar e, portanto, vale a pena perguntar e perceber porque é que não foram utilizadas as receitas disponíveis e se optou no passado, estou-vos a reportar, no final de 2022 eram cerca de 13 milhões de euros no final de 2023 foram mais 35 milhões de euros de receitas do INEM, como sabem, grande parte financiadas por parte dos prémios, uma fração dos prémios, do pagamento de prémios de seguro, que não foram utilizadas a dotar o INEM dos meios que precisava. Relativamente à questão que colocou sobre o apuramento de responsabilidades, seguramente isso foi decidido pelo Governo imediatamente. A senhora Ministra da Saúde tem dado conta disso recorrentemente, deu imediatamente orientações para que fossem apuradas todas as circunstâncias, toda a causalidade entre aquelas fatalidades que são sempre profundamente de lamentar e os eventos que tiveram relação com não uma, mas 2 greves e até a sua acumulação. E, portanto, esse processo está a andar, o apuramento de responsabilidades foi pedido em primeira linha pelo próprio Governo e, portanto, nessa medida não podíamos estar mais de acordo que o apuramento de responsabilidades deve ser feito. Enquanto esse exercício está a decorrer, por quem o deve fazer, analisando toda a factualidade e a causalidade decorrente, o que é que cabe ao Governo fazer? Resolver os problemas concretos. Tomar as medidas todas com prioridade para que o INEM esteja à altura das necessidades do país, das pessoas que dele precisam. Isso implica reforço de meios humanos, já me referi a eles, já foram tomadas decisões este ano, mais de 200 técnicos, a senhora Ministra já anunciou a continuação desse reforço para o próximo ano, a melhoria das condições dos que já estão e dos que virão, está em curso uma negociação, o reforço dos meios materiais, já falei das 320 veículos de emergência já decididos adquirir, dos serviços de helicópteros a longo prazo e com uma duração maior, 24 horas por dia para os 4 helicópteros, e a melhoria da organização e o funcionamento interno da instituição. E, portanto, ao Governo cumpre, neste momento, resolver todos os problemas, todas as dificuldades que eram e são sérias e profundas de um serviço que é absolutamente vital para os portugueses. E, portanto, podem contar com este Governo, com todos os seus governantes, para estar focado no que é absolutamente fundamental e prioritário, que é resolver os problemas que existem. Relativamente à pergunta sobre o processo orçamental, recordo que o Sr. Primeiro-Ministro, o Governo, no seu conjunto nas interações com o Partido Socialista, sempre disse que para o ano de 2025 se pretende, tal como fizemos em 2024, assegurar, naturalmente, atualização das pensões de acordo com a lei. Isto significa uma atualização de pensões acima da inflação, porque há uma combinação entre inflação e crescimento. Portanto, atualização das pensões todas de acordo com a lei, um aumento maior do rendimento dos pensionistas com pensões mais baixas através de uma continuada valorização do complemento solidário para idoso e, em terceiro lugar, e aí chega à sua questão, o recurso a um suplemento extraordinário pago num valor muito superior no ano de 2024, cerca de 400 milhões de euros de despesa, relativamente às propostas que têm sido feitas pelos diferentes partidos, que fizemos em 2024, e esse modelo de atualização é aquele que nos parece mais adequado, mais justo e mais sustentável. Isto é, garantir a todos uma atualização pela lei, às pensões mais baixas um aumento de rendimento significativamente superior e, havendo disponibilidade
orçamental, um suplemento extraordinário que dá um reforço do poder de compra muito significativo. Todos aqueles que receberam estas valorizações entre 100 e 200 euros neste mês de outubro sabem o valor e a importância deste compromisso feito com sustentabilidade, previsibilidade e justiça intergeracional. Agora, TVI, CNN. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Ministro Pedro Filipe Silva. Queria perguntar-lhe aqui sobre a questão ainda falou ainda no que toca ao INEM, dos 48 milhões retidos pelo Instituto de Gestão de Dívida Pública, pelo que eu percebi, não é? Se serviram de certa forma para ajudar ao brilharete feito pelo anterior governo no que toca ao excedente orçamental e se, passado estes meses todos, não estará aqui também ainda a continuar a empurrar algumas culpas para o anterior governo. Em relação ainda também aos avisos do Conselho de Finanças Públicas, que o país não suporta taxas de crescimento da despesa de 2 dígitos, disse hoje no Parlamento, e se espera também que esse crescimento não se torne um padrão. Pergunto-lhe então, vendo já o orçamento do Estado a ser aprovado já daqui a poucas semanas, se não há um risco de que este próximo orçamento do Estado possa trazer mais problemas ao nível da despesa e como é que o Governo poderá lidar então com esse cenário? Muito bem, obrigado. Antena 1. Boa tarde, Inês Ameixa, da Antena 1. Gostava de o questionar sobre a Proteção Civil, que emitiu um aviso à população sobre o mau tempo, a possibilidade de inundações. Foi emitido um alerta para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, sobretudo no centro do país e no Algarve. Queria perguntar como é que se o Governo está preparado para este mau tempo intenso, que se prevê e de que forma. E gostava também de o questionar sobre declarações da Provedora de Justiça nesta manhã, em entrevista à Antena 1. Ela disse que a situação que aconteceu com o INEM é muito grave e admitiu indemnizações às famílias das vítimas. Gostava também de lhe pedir uma reação sobre isto. Obrigada. Bem, relativamente à pergunta sobre a TV e CNN sobre a aplicação e a decisão de aplicar 48 milhões de euros de meios libertos, de dinheiro do INEM, de receitas próprias do INEM, não no investimento nos equipamentos do INEM, mas no IGCP, aparentemente em dívida pública, se foi para compor o resultado da orçamental ou o que é que seja, quem tem que explicar não somos nós. Porque não fomos nós que tomámos essa decisão de não investir no INEM e, aparentemente, deixar o dinheiro parado, se quiser, de alguma forma, no IGCP. Sobre essa decisão, obviamente, a única coisa que podemos dizer, ela foi tomada e ela implicou não realizar investimentos que eram necessários. Da nossa parte, obviamente que temos que identificar todas as situações e todas as causas de cada uma da situação. Por isso de alguma forma responde também à pergunta sobre as declarações da Provedora de Justiça. Nós fomos os primeiros a dizer que a situação reportada era grave, independentemente da causalidade, mortes são profundamente de lamentar, e o interesse que tínhamos no esclarecimento é total. E, portanto, para além do processo de esclarecimento da parte da Polícia Judiciária e as investigações que fizer, foi ordenado à Inspeção-Geral de Atividades de Saúde que imediatamente fossem feitos todos os apuramentos. As consequências e as avaliações guardam-se para o momento da avaliação dessas averiguações. É natural, ao longo do processo, que entidades sejam chamadas a participar no debate público, se pronunciem sobre a importância de haver uma avaliação e se olhar para os resultados dessa avaliação. Nós, independentemente dos resultados da avaliação e da causalidade, o que nos cabe fazer, e é isso, a nossa missão principal não tem a ver com apurar causas do passado, causas do presente, é ter respostas para o presente e para o futuro. Nós podemos, nestes momentos, chamar a atenção para coisas que não correram bem agora, coisas que não correram bem no passado, decisões de agora e decisões do passado.
Podemos, e é normal, até para projetarmos melhor o futuro. O mais importante é saber se tem um governo que se perde nessa discussão ou se é um governo que se foca e dá prioridade à ação e aos resultados de mudança no INEM e nas condições de resposta. A prioridade que a Sra. Ministra da Saúde está a dar, desde logo da sua alocação de agenda, de tempo e da sua dedicação e orientação política, mas as medidas concretas já tomadas não são de agora. Mais trabalhadores, mais veículos de emergência, mais helicópteros e mais tempo de helicópteros ao serviço. Reorganização interna. Além da valorização dos técnicos, são medidas concretas para resolver uma situação muito relevante para, como eu disse, salvar as condições de funcionamento do INEM. É natural e é normal a avaliação sobre o passado e sobre o presente. O que importa aos portugueses é saber: está ou não o governo a tomar medidas agora e desde que está em funções para que o INEM funcione melhor? Está. Mais trabalhadores melhores remunerados, mais veículos de emergência, mais tempo de helicópteros. O governo está a agir para resolver estes problemas e não regateará esforços para pôr o INEM a funcionar com as condições que os portugueses merecem que tenham e que não tinham quando nós chegámos a funções, já agora. Relativamente às perguntas sobre o crescimento do nível da despesa, eu quero chamar a atenção para isto. O Sr. Ministro das Finanças tem-no repetido várias vezes. Isolando a despesa do PRR, que tem uma grande dimensão de empréstimos e é um investimento, a despesa corrente do Estado e a despesa total do Estado sem PRR cresce menos do que a inflação, isto é, há uma contenção da despesa pública. Contenção. O ano recorde de aumentos, os agravamentos grandes de despesa pública não são no tempo deste governo. Este governo está a conter, e é por causa disso que é possível termos o primeiro orçamento do Estado que baixa impostos e não aumenta nenhum imposto, ao mesmo tempo que paga as valorizações salariais, incluindo as da função pública em geral, acordadas, como sabem, aqui há 10 dias com os sindicatos da função pública, mas também daquelas carreiras especiais, professores, enfermeiros, polícias, guardas da GNR, oficiais de justiça, guardas prisionais. Porque é que é possível valorizar a função pública, baixar impostos e ter saldo orçamental positivo? Porque há uma contenção geral da despesa, ela cresce menos do que cresce a economia. Há exceção do PRR, que é uma despesa de investimento com uma receita especial alocada, uma parte de dívida, uma parte de transferência. E, portanto, nós estamos muito convencidos que o governo, e a estratégia deste governo é de um equilíbrio virtuoso, sustentável, em que é possível ter saldos orçamentais baixando impostos. Isso é uma coisa que os portugueses não tinham visto e estão a ver pela primeira vez. E vão chegar, queremos, ao final de 2025, a ver isso provado e convencidos havia mesmo uma alternativa e esta alternativa está a funcionar. Para as contas públicas também. Relativamente à situação do mau tempo, está a ser acompanhada pelas autoridades operacionais, naturalmente, IPMA, ANEPS, e naturalmente que o Governo vai acompanhando, como tem feito desde sempre, no que diz respeito à proteção civil, com o acompanhamento naturalmente do Ministério da Administração Interna, que como sempre tem acompanhado com grande proximidade todos os eventos, e a única coisa que eu queria acrescentar para além disso, do acompanhamento das várias autoridades aqui, é pedir às populações a atenção a todos os avisos que são emitidos pela Proteção Civil, todas as orientações que são transmitidas em termos de os comportamentos mais prudentes a adotar nestes momentos. E creio que concluímos estas questões e passamos à RTP. Boa tarde, queria perguntar ainda sobre as pensões. Os alertas do Conselho Económico e Social dizem que o poder de compra dos pensionistas pode continuar a descer e que o sistema de atualização de pensões é penalizador.
A pergunta é se o Governo está disponível e aberto para propostas de aumentos fixos e não o suplemento para o próximo verão. A segunda pergunta, declarações do Presidente no passado já levaram a demissões de ministros, se acha que pode ser uma inevitabilidade neste caso do INEM? Ok, agora Record TV. A minha pergunta tem a ver com o surto de língua azul, que já levou à morte de mais de 50 mil animais. O Governo está a criar ou a tomar medidas para apoiar os agricultores e também relativamente à vacinação dos animais. E também para voltar a perguntar sobre as indenizações às famílias das vítimas, que não acabou por responder. Bem, relativamente às pensões, em primeiro lugar, atualização de acordo com a lei de todas as pensões. Todas as pensões terão aumentos e terão aumentos de acordo com a lei, que procura, indexando à inflação, recuperar poder de compra e, com o equilíbrio da ponderação do crescimento, dar um acrescento a essa atualização, para que haja, sendo possível, um reforço do poder de compra. Os efeitos são diferenciados em função do valor das pensões, mas esse é o princípio essencial e a primeira coisa que o Estado e um Governo têm garantido. Faz atualização das pensões. Eu recordo que, no passado, um Governo anterior decidiu, depois voltou atrás, como nos lembramos, fazer uma mexida em que não ia cumprir a atualização das pensões. O Governo anterior tomou essa decisão, anunciou, aliás, ao país em 2000, creio que no outono de 2022, em que não ia fazer a atualização de pensões. Era um corte muito significativo, chegaria, creio, se me recordo bem, a cerca de quase 1.000 milhões de euros de corte na atualização na base. Portanto, que não faria, que era retirado para o futuro. Antecipando na altura uma parte, dizendo que não perderiam nada naquele ano. Nós, cumprimos a atualização, damos uma atualização maior, ou um ganho maior de rendimento aos pensionistas com pensões mais baixas, os beneficiários do CSI, portanto, que aumenta o número de beneficiários porque aumentamos os limiares e quem está recebe mais. E, em terceiro lugar, temos disponibilidade, e foi sempre essa a nossa posição, e foi aquela que transmitimos no contexto da apresentação da proposta do Orçamento do Estado ao Partido Socialista, mas aos outros partidos também, mas é por escrito, e o país todo conheceu o nosso compromisso de dizer: nós queremos, em o país podendo, aumentar mais. Como? Através de um suplemento extraordinário. Essa sempre foi a posição do Governo. Porquê? Porque os recursos são limitados. E se os recursos são limitados, nós temos que os distribuir. E a grande prioridade aos pensionistas é, garantir que há atualização pela lei, 2, aumentar as pensões mais baixas. Em podendo e havendo recursos suficientes, devemos voltar a reforçar o poder de compra dos pensionistas? Sim. E o Governo quer fazê-lo. E sinalizou e escreveu, portanto, não apenas por discursos, mas por palavras escritas, esse compromisso. Esta solução é uma solução que teve um volume financeiro muito maior, 400 milhões de euros, do que as propostas, se me recordo, do Partido Socialista, andava à volta de 270 milhões de euros para o próximo ano. Claro, são anos diferentes, é evidente, e as margens orçamentais podem ser diferentes, mas era um esforço. O que nós fizemos, não é o que os outros prometem para o futuro, o que nós fizemos já este ano, de uma expressão muito maior, desse tal suplemento. É expressivo, mas é financeiramente muito mais sustentável. Se houver essa possibilidade, com os recursos disponíveis, realizá-la. Com a prudência de nós governamos para todos os portugueses. Também os pensionistas, para quem se faz este esforço, mas governamos para todos. E, portanto, é preciso complementar e respeitar o esforço orçamental e fiscal de todos os portugueses. E, portanto, a opção é, sim, haver um reforço do poder de compra no ano 2025, mesmo para além da atualização que a lei já prevê, nesta solução, que para nós parece a ideal, de fazer um suplemento
pago naquele ano e na medida da disponibilidade orçamental. Relativamente às declarações da senhora Provedora e do senhor Presidente da República, que já referiram aqui, eu não tenho muito mais a acrescentar do que dizer isto. Toda a abordagem que nós acreditamos profundamente construtiva de dizer é preciso avaliar o que aconteceu exatamente e com base na avaliação, com base designadamente na identificação de causalidade e da atuação e o que é que aconteceu na atuação do Estado, ela é fundamental. Partilhamos essa preocupação de fazer essa avaliação e por isso a ordenámos antes de qualquer outro. A primeira entidade a ordenar uma investigação total ao que aconteceu foi o Governo. Foi a Sra. Ministra da Saúde. Portanto, sintonia total aí e o apuramento deve ser feito pela entidade de investigação. As conclusões que se retirarem a partir daí são retiradas em função do que for o resultado dessa avaliação. Não vamos aqui estar a antecipar, porque essa avaliação pode ser bastante diferente, produzir resultados bastante diferentes, até diferentes entre as diferentes situações, e, portanto, comprometimento total com a avaliação, é comprometimento total e concordância total com a importância e com a sensibilidade muito profunda deste tema, tudo o que se possa extrair de conclusões a partir das conclusões dessas investigações serão realizadas nesse momento, que é o momento de retirar conclusões da avaliação realizada. Portanto, avaliação a realizar, conclusões a retirar com base no que forem os resultados da avaliação. O foco neste momento, aliás, também muito em sintonia com o que o Sr. Presidente da República tem dito muitas vezes ao longo do seu mandato, tem sido o foco tem que ser resolver os problemas concretos, neste caso do funcionamento do INEM. Em geral, os problemas concretos na vida das pessoas, é nisso que o Governo está focado. Os portugueses, como disse há pouco, podem saber e podem olhar para o Governo e dizer: este Governo identificou há muito um estado muito débil do INEM, este Governo está, desde os seus primeiros dias, a tomar medidas, mais trabalhadores, valorização dos trabalhadores do INEM que estão e dos que vêm, mais ambulâncias e veículos de emergência médica, mais tempo de helicóptero, 4 helicópteros 24 horas por dia garantidos por vários anos, reorganização interna, nova liderança, equipas profundamente comprometidas em que o INEM funciona à altura do que os portugueses precisam e esperam. E esse é o foco total que o Governo tem. Relativamente a essa situação conhecida como a língua azul, que está a afetar efetivamente muito a produção agropecuária portuguesa, já com umas dezenas de milhares de animais que morreram por causa desta doença. O Sr. Ministro da Agricultura tem, aliás, já transmitido os detalhes. Nós temos já vacinação para, creio que, 2 serótipos. Está a analisar as possibilidades de expansão. Implica um investimento relevante, mas o Governo está a olhar para esse esforço com atenção. E depois um trabalho muito relevante e muito importante, com uma decisão já creio que de mais de 2,5 milhões de euros de despesa adicional para a recolha destes animais mortos, que é obviamente essencial e que coloca sobre o sistema de recolha de carcaças de animais mortos uma pressão muito grande. Portanto, é necessário aqui um aumento de despesa e o Governo tem tomado. Há mais medidas e decisões que o Sr. Ministro da Agricultura tem estado a tomar e a implementar, mas eu remeteria esses detalhes para o Ministério da Agricultura. E creio que respondi a todas as questões. Respondi sobre as indemnizações e sobre as declarações da Sra. Provedora, e da mesma coisa com o Sr. Presidente da República. Alinhamento total com a necessidade de avaliação. As conclusões relativamente aos resultados dessas avaliações, dos inquéritos do IGAS, que podem até gerar
resultados diferentes para as diferentes situações. As conclusões a tomar com base nos resultados da avaliação do IGAS serão retiradas, avaliadas, determinadas, discutidas com base nos resultados da investigação. Isto não retira nada, ao lamento profundo e à grande empatia pelo sofrimento das famílias que viram e sofreram com estas perdas, que ligam e que atribuem a esta, eventualmente e potencialmente, a uma relação com a atuação do Estado. Será a investigação a responder se sim, se não, se há ou não há essa relação, mas independentemente disso, independentemente de saber isso, podemos já dizer, hoje desde o primeiro momento dissemos isso sempre, profunda empatia e profundo lamento por essas perdas de vidas humanas, grande foco em tomar todas as medidas concretas para que o INEM funcione num nível mais elevado, com a maior capacidade possível para que quaisquer problemas no funcionamento, escassez de recursos que é reconhecida, de recursos humanos também, seja superada. Decisões e conclusões concretas relativamente a cada um daqueles casos só podem ser afirmadas com base nos resultados da avaliação. E, portanto, se quiserem essa e outras conclusões e apreciações, para além das medidas que estamos a tomar, e já estamos a tomar, e já não são de agora, e são anteriores a tudo isto, incluindo a recrutamento de trabalhadores, mais de 200 técnicos, quaisquer outras conclusões são tomadas com base nos resultados da avaliação. Este momento é, por um lado, ser feita essa avaliação, está em curso pelo IGAS, com toda a autonomia. Segundo, muita firmeza, prioridade, esforço, pressa em resolver os problemas do INEM, que são sérios, que são graves e que os portugueses precisam que sejam resolvidos. Precisam de um INEM que responda rápido, que socorra rápido quem precisa. É evidente que podemos sempre aproveitar estas situações para dizer o INEM é um serviço de emergência, deve ser utilizado nas situações de emergência. Há outras linhas para contacto com o Estado, que não, incluindo o SNS 24, para situações que não tenham essa urgência. Mas o INEM precisa e está a ter muita atenção e prioridade governamental. Tem problemas sérios, os problemas sérios estão a ser resolvidos e vão continuar a ser resolvidos por um governo que está completamente empenhado em salvar o INEM da situação muito débil em que estavam. Muito obrigado a todos e boa tarde.